Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila Vieira, sou advogada especialista em licitações e contratos, professora na área e vim aqui te ajudar com a nova Instrução Normativa número 73 de 2022, que foi publicada no último dia 3 de outubro de 2022 pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Essa Instrução Normativa é uma instrução importantíssima para todos aqueles que trabalham com contratações públicas, considerando que ela dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto na sua forma eletrônica. Isso tudo pode ser aplicado para aquelas contratações de bens, serviços e obras que vão acontecer no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Lembrando que eu tenho a obrigatoriedade dos entes municipais e estaduais que se utilizam de transferências eletrônicas, de transferências voluntárias da União para também atender aos dispositivos da Instrução Normativa de número 73. Além disso, nós temos que considerar que esse critério de julgamento de menor preço ou maior desconto, ele também vai considerar o menor dispêndio para a administração, a partir de parâmetros mínimos definidos no edital, parâmetros mínimos de qualidade. Eu vou considerar o que já vinha previsto na Lei 14.133, em que eu não vou apenas olhar para o preço dessas contratações públicas. Já é uma reclamação recorrente em que a administração pública compra mal, em virtude de que utiliza como critério de julgamento apenas o menor preço, não considerando ali os parâmetros de qualidade para fazer uma boa contratação. Então, diante disso, nós temos aí a previsão que está na 14.133, aliás, a Instrução Normativa veio repetindo vários dispositivos da nova lei de licitação para dentro da nova instrução normativa, até para enfatizar melhor, né, como se dará o procedimento passo a passo dessas licitações. Bem, assim como eu acabei de falar, nós temos como definido como preferencialmente adotado o critério da forma eletrônica para essas licitações. Esse critério de julgamento de menor preço ou maior desconto poderá ser utilizado nas licitações sob a modalidade concorrência, diálogo competitivo e pregão. Então, vejam que é uma instrução normativa que vai abranger todas as modalidades, praticamente, aqui definidas na Lei 14.133. Um dispositivo interessante que também acabou se repetindo na instrução normativa foi todas as responsabilidades do licitante que está interessado em participar dessas licitações eletrônicas. Primeiro, ele cabe se credenciar previamente no SICAF, a fim de participar desse sistema do Compras.gov. Não há como o licitante participar dessas licitações sem credenciar-se previamente no SICAF. Além disso, ele deve remeter a sua proposta de preços e ter responsabilidade sobre ela, em virtude de que ele se responsabiliza formalmente pelas transações efetuadas em seu nome e deve ter o cuidado de cuidar desse login e senha, inclusive a comunicar o provedor caso ele tenha comprometido seu sigilo ou a segurança do seu acesso em relação a esse sistema. Deve também o licitante acompanhar as operações do sistema eletrônico, ele é responsável pela perda dos negócios decorrentes da sua desconexão, ele deve observar as mensagens emitidas pela administração, do agente de contratação, daquele pregoeiro, a fim de que não perca as suas responsabilidades, as suas convocações. Estamos aqui falando de uma responsabilidade que nós já conversamos em outras situações, que é em relação a uma desconexão muito longa desse pregoeiro, desse agente da contratação, e que veio mais definido aqui nessa instrução normativa, no sentido de coibir aquele pregoeiro, mestre dos magos, e que tanto, inclusive nós temos um artigo em relação a esse assunto, e que nós vamos falar num vídeo posterior, num vídeo futuro, a respeito dessas situações. Outra situação muito interessante que veio na instrução normativa foi a abertura automática dessa sessão pública. Esse dispositivo ele vai ao encontro de uma determinação da Lei 14.133, e que também veio aqui a ser regulada pela instrução normativa, acerca da análise de conformidade das propostas, que não será mais feita antes da fase competitiva, antes da fase de lances.
Ou seja, o agente da contratação só está autorizado a retirar uma proposta caso ela comprometa a competitividade. Por exemplo, ela tem um valor zero, um valor irrisório em relação àquela licitação e pode comprometer as fases seguintes. O pregoeiro, o agente da contratação, poderá retirar aquela proposta. Isso aí, depois de determinado, ao final, o licitante poderá se defender. Mas vejam que é uma situação extrema, em que o agente da contratação retirará a proposta daquele licitante, mas não analisará a conformidade das propostas inseridas no sistema antes da fase de lances. Outra situação também muito interessante, não haverá mais um envio daquela proposta em PDF, isso mesmo, aquela obrigatoriedade de colocar a proposta em PDF e ainda preencher os dados dessa proposta no sistema vai acabar. Isso mesmo, é uma boa notícia para os licitantes que vêm acompanhando essas licitações e que reclamam demais dessa proposta que acaba não sendo analisada ou não tem tanta importância assim após a fase de lances, uma vez que, depois da oferta de lances, eu vou ter que readequar a minha proposta. Então, agora eu só terei o preenchimento da proposta nos campos do sistema eletrônico de contratação, ou seja, o Comprasgov, e a partir dali não haverá exame de conformidade. A fase de lance, a fase competitiva, isso vai depender do modo de disputa escolhido pela administração pública, e a partir daí, sim, eu vou ter análise de conformidade e análise de aceitabilidade, ou seja, eu vou olhar para o preço para analisar a execuibilidade daquela proposta. Muito interessante essa modificação na Lei 14.133 e agora regulada pela instrução normativa. Outra situação também que o licitante deve ficar atento é que o licitante pode oferecer um valor inferior ou um maior percentual em relação ao seu último lance ofertado. Aqueles lances iguais também serão considerados, mas de acordo com a nova lei de licitação, serão definidos como lances intermediários. Muito importante essa definição, porque vai ter um impacto gigante na hora de eu definir um empate entre as propostas. Também vai ser um assunto posterior para a gente conversar aqui de uma forma mais detalhada. Uma situação também que veio na nova lei de licitação é a possibilidade de exclusão do lance em relação ao um lance errado, equivocado, no tempo de 15 segundos pelo licitante, após o registro desse sistema, com base, por exemplo, no lance inconsistente ou inexequível. Ele pode, uma única vez, excluir seu último lance ofertado. Assim como o agente de contratação, ou comissão de contratação, pode, durante a disputa, como uma medida excepcional, como eu falei, excluir essa proposta que comprometa, restrinja ou frustre o caráter do competitivo do processo licitatório. Os modos de disputa definidos na nova instrução normativa seguem o que está na Lei 14.133. E nós podemos falar mais detalhadamente, se você apoiar esse conteúdo, num novo vídeo. Vejam que o modo disputa aberto, aberto e fechado, fechado e aberto, estão agora detalhadamente previstos nessa instrução normativa. O modo disputa aberto é aquele em que os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos e dentro das prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado pelo edital de licitação. O modo disputa aberto e fechado, ele já segue uma outra dinâmica. Primeiro eu tenho essa fase de lances, que são públicos e sucessivos, e depois eu tenho uma fase fechada, que durará um tempo determinado pelo meu edital e pela instrução normativa, a fim de que esses licitantes ofereçam um lance final fechado e ganhem a licitação. Outro modo de disputa também previsto aqui é o fechado e aberto. São classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos sucessivos, apenas aquelas propostas que estiverem dentro de até 10% superior ou inferior àquela, conforme o critério de julgamento adotado. Ou seja, eu tenho uma proposta e até 10% dos valores ali que estão inferiores, no caso, maior desconto, ou superiores, é que entrarão para a disputa de lances. Então, eu tenho uma fase fechada inicial para depois a abertura de uma fase aberta ao final. Bem, esse vídeo vem até aqui e se você apoia esse conteúdo, já sabe, clica no like, clica no sininho e te inscreve no meu canal para que a gente venha falando mais detalhadamente sobre a instrução normativa número 73. Obrigada e até lá!